Fala galera, e aí? Tudo beleza? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês a minha primeira aula sobre Power Automate Desktop, onde eu vou ensinar para vocês como instalar o Power Automate Desktop, como logar, e a gente já vai criar o nosso primeiro fluxo, que vai ser um fluxo bem interessante, que a gente vai acessar a cotação do dólar ali no site do Google, vai extrair aquela cotação e depois a gente vai salvar isso no Excel. Então, assim, para um primeiro vídeo já vai ser bastante informação que a gente já vai manipular tanto o browser quanto também um aplicativo que está instalado no seu computador, que no caso aqui é o Excel. Por que eu resolvi falar sobre Power Automate Desktop? Eu tenho usado nos meus projetos o Power Automate Desktop para poder fazer integração entre sistemas que não possuem API e por alguma restrição do cliente eu não posso criar uma API customizada para aquele sistema. Então, nesse tipo de cenário, eu acabo chamando o Power Automate Desktop para fazer uma integração que eu não consigo fazer por API. E aí tem algumas estratégias bem interessantes para o uso disso. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai aprender o que é, já vai aprender a fazer automação, e aí, no segundo vídeo que eu vou liberar depois, aí já vai ser um problema meu que eu tinha e que eu resolvi com o Power Automate Desktop. E é uma automação com browser que vai ser animal. Não percam esse segundo vídeo. Assista esse aqui também, que se você não conhece, mas o segundo vídeo não percam, que vocês vão ver como eu ganhei muitas horas para uma coisa que eu tinha que sempre fazer. E aí, com o Power Automate Desktop, ele resolveu para mim essa dor. Beleza? Então é isso e bora pro vídeo. Olá, bem-vindos a mais uma aula. E hoje eu quero apresentar para vocês o Power Automate Desktop. Essa é mais uma ferramenta low-code da Microsoft, mas o intuito aqui é a gente fazer automações robóticas de processos. Então, o que seria isso? É muito comum quando você está desenvolvendo projetos nas empresas que alguns sistemas antigos, sejam eles web ou sistemas Windows, que eles não possuam API. Então, às vezes você está fazendo um projeto que precisa se integrar com aquele outro projeto, mas não existe a API e nem existe a possibilidade de você ir nessa linha, de desenvolver uma API para se integrar com aquele sistema. Então, como que você pode fazer para você se integrar? Você pode usar o Power Automate Desktop, porque com ele você consegue simular um usuário interagindo com o sistema. Então, você vai conseguir abrir aquele sistema, seja um site ou um aplicativo Windows. Você vai conseguir clicar nos menus ali automaticamente, o mouse vai ir sozinho, clicar, abrir a tela, preencher alguma informação, salvar. Vai conseguir ler qualquer informação da tela, mesmo sendo um aplicativo Windows. Então, você consegue automatizar diversos processos utilizando o Power Automate Desktop, tá? Ele é gratuito para uso pessoal, ele é gratuito. Então você pode fazer o download dele e usar, por exemplo, a sua conta do Outlook, o seu e-mail Outlook, para conseguir utilizar o Power Automate Desktop. Então, para você instalar ele, você vai baixar aqui no Comece gratuitamente. Ele vai abrir essa página. Você vai vir aqui, vai fazer o download aqui, tá? A instalação é bem tranquila, tem o passo a passo aqui, você vai executar o exe, ele vai aparecer essa tela aqui, você vai concordar com os termos, vai clicar em instalar e é bem tranquilo. Depois que você instalar, você vai abrir ele, tá? Aqui ele já está aberto. Assim que você abrir, ele vai te pedir o e-mail, que você informe o seu e-mail, e aí você vai colocar o seu e-mail da sua empresa ou o e-mail do Outlook pessoal que você tem e colocar a sua senha e você vai estar logado, pronto para usar, tá? Então aqui essa é a página inicial. E já tem aqui uma série de exemplos que você pode se basear para criar os seus fluxos. Você tem aqui a parte de meus fluxos, que são todos os fluxos que você criou. E aí aqui você pode executar o seu fluxo, você pode mandar editar ele. Então, por exemplo, esse fluxo aqui eu posso mandar editar, e aí ele abre uma outra página para a gente ver o fluxo. Eu tenho aqui compartilhado comigo, esse é um recurso, por enquanto, premium. Você só vai conseguir compartilhar um fluxo do Power Automate Desktop se você for premium, tá ok? E aqui você tem a parte de vários exemplos, tá? Vários exemplos prontos. Então, assim, esse vídeo é um vídeo inicial sobre o Power Automate Desktop. É uma ferramenta muito ampla que dá para fazer muitas automações, mas é importante que vocês entendam que eu conseguiria simular esse clique aqui no meu menu. Eu conseguiria simular abrir um aplicativo e interagir totalmente com ele. E a gente vai ver isso com um exemplo na prática, tá? Então eu vou criar um fluxo aqui para vocês verem.
onde a minha ideia é coletar a cotação do dólar de um site, tá? Então aqui eu vou colocar que o nome desse fluxo é obter o valor do dólar, tá? E aí como que eu vou fazer isso? Eu vou acessar o site do Banco Central, eu vou ir até a página lá que tem a cotação do dólar e vou extrair aquele valor. E aí quando eu extraio esse valor, eu posso fazer qualquer coisa com ele. Eu posso salvar no Excel, eu posso enviar por e-mail para mim, eu posso, se eu tiver um site SharePoint, eu posso pegar essa cotação, ir lá e salvar numa lista do SharePoint. Pensa que você pode fazer o que quiser quando você obter a informação, tá? No nosso exemplo aqui eu vou ser mais simples, fazer uma coisa mais simples para a gente não se prolongar muito, mas saibam que dá para fazer qualquer coisa. Então, o primeiro passo aqui, como eu vou fazer uma automação web, vejam que aqui do lado esquerdo eu tenho uma série de ações agrupadas aqui do que eu posso fazer. Então eu posso criar variáveis, eu tenho condicionais, que é para me fazer if, switch, eu tenho os loops, quando eu preciso percorrer alguma coisa n vezes e fazer algo. Então eu tenho uma série de ações. A que a gente vai usar aqui para essa demo é automações de navegador. Percebam que eu tenho aqui ó, automações de interface de usuário, que seria quando você acessa as coisas no seu computador mesmo. E já automações de navegador, eu vou abrir o browser e vou fazer alguma coisa, tá? Então aqui, quando eu abro aqui, olha só, eu tenho uma série de ações. Eu vou querer abrir aqui, por exemplo, o Microsoft Edge. Então eu vou colocar aqui essa ação. E aí quando eu coloco aqui, eu tenho aqui essa opção se eu quero iniciar uma nova instância do Microsoft Edge ou se eu quero anexar uma instância. O que seria anexar uma instância? Usar uma janela que já está aberta, tá? No nosso caso, eu vou usar aqui iniciar uma nova instância. Agora a gente tem que fornecer a URL inicial, que é o site que a gente quer abrir, tá? Então, qual vai ser o site que eu vou usar para pegar a cotação do dólar aqui? Eu vou usar o próprio site do Google, tá? Tem aqui a cotação para mim e é daqui que eu vou extrair a cotação, tá? Então, eu vou vir aqui, vou colar o URL aqui. Esse terceiro parâmetro, eu quero que a minha janela abra em um modo maximizado, tá? Isso normalmente me evita alguns problemas. Então, eu recomendo esse modo. Aqui, a gente sabe que essa ação ela vai gerar uma variável para a gente, que é a variável browser. Então, toda vez que a gente quiser fazer menção para o browser, a variável é essa, tá? Então, aqui eu vou confirmar, vou salvar e já está aqui. Se a gente clicar no Play, ele já tem que abrir o Microsoft Edge para a gente e abriu aqui na cotação. Então, beleza, essa primeira parte funcionou como a gente espera. Então eu vou voltar aqui, meu fluxo já parou. E agora, para mim obter aquela cotação do dólar, eu preciso garantir que ela já está disponível na tela. Senão, se eu tentar já extrair ela e o site estiver lento, ainda não estiver aberto, eu vou ter um erro. Como que eu faço para garantir isso? Eu uso essa ação aqui, ó, aguardar conteúdo da página web. Então eu coloco essa ação aqui, ela já puxa automaticamente que eu tenho uma instância de um browser, que é essa instância aqui, ó, que eu acabei de abrir. E aqui eu tenho aguardar a página web, né? E aqui eu tenho aguardar um elemento, que não contenha um elemento, que contenha um texto, enfim, eu tenho várias opções aqui. No nosso caso, eu vou usar conter o elemento. Então eu vou procurar um elemento na página. Se ele existir, eu sei que eu já posso extrair a cotação do dólar, tá? E que elemento é esse? Eu vou definir aqui agora. Eu vou clicar aqui em adicionar um elemento da interface do usuário. Vou clicar aqui. Ele vai abrir essa janela pra gente, eu vou afastar ela pra cá. E agora quando eu passo meu mouse, ele vai mostrando tudo que eu posso ler da tela, tá vendo? Então eu posso, o que que eu quero fazer aqui? Eu tenho que achar algum elemento aqui que somente quando ele estiver na tela é que eu vou tentar obter o valor do dólar. No meu caso aqui, eu acho que esse elemento aqui é um bom elemento. Eu acho difícil ele mudar, tá? Então eu vou clicar aqui, olha só, botão Ctrl mais botão esquerdo do mouse. Então eu paro aqui sobre ele. Espera aí que ele deu uma travada aqui. Então eu vou parar aqui o mouse. Tá bem lento, beleza? Aperto Ctrl e aperto para obter o elemento. Aí ele traz para cá e já mostra aqui do lado esquerdo para mim o elemento que eu obtive.
Então, quando esse elemento estiver na tela, eu posso ler a cotação do dólar. E como que eu faço para ler a cotação do dólar? Eu vou vir aqui em extração de dados da web, vou abrir, e aqui eu tenho extrair dados da página web. Eu vou jogar essa ação aqui, tá? Novamente, a nossa variável browser, né? Aqui eu posso armazenar o valor da cotação numa variável ou numa planilha Excel. Aqui para o nosso exemplo mais simples, eu vou colocar numa variável mesmo. Eu vou chamar essa variável de var cotação dólar, tá? Feito isso, clico fora aqui. Agora, pessoal, eu vou ter que mostrar para essa caixinha o que ela vai extrair. Para isso, eu vou vir aqui na janela. O que a gente quer extrair é esse valor aqui, ó. Ele abre a caixinha para a gente. Eu vou vir aqui, selecionar o valor que eu quero extrair. Eu aperto Ctrl. Agora eu clico com o botão direito do mouse. Ele vai abrir uma caixinha de opções. E eu falo aqui, ó, eu quero extrair esse valor aqui, tá? E aí ele aparece aqui, beleza, a cotação do dólar 5,17. Aí eu clico em concluir e ele traz aqui pra gente, tá? Feito isso, é só clicar em salvar. Galera, agora a gente pode fechar essa janela e ver se a gente já conseguiu extrair o valor direitinho, né? Então eu vou clicar aqui para executar o fluxo. Ele vai ter que abrir a janela, esperar a janela abrir certinho e tentar ler ali o valor do 5,17 pra gente. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu ver se ele conseguiu ler. Ó, ele estava executando ainda, por isso que a tela voltou. Ó, ele está tentando extrair agora o valor. E aparentemente ele pausou aqui, não deu nenhum erro, então ele extraiu. A gente pode vir aqui nas variáveis, aqui, ó, nesse canto. E a gente vê aqui, ó, var cotação dólar. Se eu clicar duplo aqui, eu vejo que ele conseguiu ler o valor do dólar para a gente. Certinho, era isso que a gente queria. Então vocês viram que com apenas 3 passos eu consegui ler a cotação do dólar e eu já tenho ela aqui na minha variável. Daqui para frente eu poderia fazer qualquer coisa com essa variável. Posso salvar ela no Excel, posso enviar ela por e-mail para mim. Enfim, posso fazer qualquer coisa, tá? Então aqui, o que eu vou fazer? Para a gente encerrar, eu vou mostrar para vocês a parte do Excel, tá? Então aqui o Excel, eu posso iniciar o Excel, tá? E aí eu posso, ele vai falar se quer criar um Excel em branco aqui, eu quero um em branco. Se a gente quer que o Excel abra para a gente ver, né? Vou deixar marcado aqui sim. E aqui eu tenho uma série de ações no Excel. Então, eu posso, por exemplo, obter uma célula, eu posso obter o nome de uma coluna, eu posso adicionar uma nova planilha, enfim, eu tenho uma série de coisas aqui que eu posso usar. Eu vou usar aqui gravar na planilha do Excel, tá? E aí aqui eu vou colocar aqui que o valor que eu quero gravar é o valor da minha variável, tá? Valor da cotação do dólar. Aqui na célula específica, na coluna específica, isso aqui tudo dinâmico, né? Eu posso definir isso aqui totalmente dinâmico. Aqui, como eu quero facilitar as coisas aqui, eu vou deixar na célula ativa no momento. Eu não vou especificar coluna nem aonde eu quero salvar, tá? Vou clicar aqui em salvar. Então ele vai gravar na planilha pra gente. E aí eu posso salvar o Excel, posso fechar o Excel. Então eu vou colocar aqui salvar o Excel. Então, salvar documento. Eu tenho aqui, quando eu abro, salvar documento como, tá? Então, se eu coloco salvar como, eu posso definir aqui a extensão, eu posso definir o caminho, né? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, colocar que eu quero salvar na pasta C, dois pontos, barra SPFX, por exemplo, que eu acho que eu tenho essa pasta aqui. Então, eu tenho que colocar aqui, por exemplo, cotação ponto XLSX. XLSX, beleza. Dou salvar. E depois eu vou fechar o Excel, tá? E ele já mostra, você quer fechar a instância padrão do Excel? Sim. Então, vamos rodar agora para a gente ver como que vai se comportar aqui, né? Vou até fechar o browser aqui para ele abrir tudo, fazer tudo de novo. Posso executar novamente. Ele vai abrir uma nova instância. Beleza. Vai obter a cotação para a gente. Vai abrir um novo Excel. Ó, vai abrir um novo Excel.
Já abriu ali, já fechou. Agora ele já fez tudo direitinho. Se a gente olhar aqui agora, ó, nosso fluxo executou com sucesso. E se a gente for aqui na pasta c:/SPFX, a gente tem aqui o nosso arquivo cotação. E a gente abrindo ele, tá aqui a cotação do dólar salva pra gente. Então, aqui foi um exemplo bem simples que eu fiz, mas só para vocês terem noção do poder de automação que vocês podem fazer, né? Essa questão de você extrair dados da web, jogar no arquivo Excel, ou mesmo manipular um sistema que você tem na empresa, de um processo repetitivo que você faz ali no dia a dia, você pode fazer. Você vai conseguir abrir o sistema, preencher a tela, clicar em salvar, abrir a tela, preencher o dado de novo, salvar. Então, coisas repetitivas, né? Você consegue automatizar. São muitas possibilidades, tá? Aqui foi só um exemplo bem simples para mostrar para vocês aí um pouco do Power Automate Desktop. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.